Olá, pessoal, tudo bem? Bom, aqui nós vamos iniciar o módulo 126 e o nome dele é Língua Viva, Instrumentos de Comunicação, tá? Então, aqui nós vamos falar do sentido lexical. O que é o sentido lexical? Sentido lexical é a escolha de palavras que você utiliza para fazer uma redação, por exemplo, na aula de produção de texto, ou até mesmo de português, ou até mesmo na aula de geografia, ou na aula de história, na aula de ciências, enfim. Quando o professor dá um tema e pede para que você faça uma redação ou que seja um tema livre, você vai escrevendo e vai colocando as palavras adequadas com aquela situação, com o que você quer passar para o professor. E isso se chama seleção lexical. E dependendo das escolhas que você faz, o seu leitor, que no caso o professor ou uma outra pessoa que você queira escrever algo, pode entender seu texto de um jeito diferente, né? Ainda que o assunto seja o mesmo, ou seja, ele sabe do que se trata, ele sabe qual é o tema, mas de acordo com a escolha das suas palavras, a colocação que você fez na sua redação, de repente você pode dar um outro sentido para aquele tema, né? Para aquele assunto. Vocês lembram que eu sempre falo que tem que tomar muito cuidado com a escrita, com o que você vai passar para o seu leitor, porque assim, você tem tudo em mente, você sabe tudo o que você quer escrever, você conhece o assunto do que sobre você está falando, você pesquisou, você leu algo do gênero, enfim. Mas se você não souber selecionar bem as palavras, escolher as palavras de ordem coerente, né, que tenha aí coesão e coerência, que tenha sentido, né, a pessoa que vai ler pode não entender da mesma maneira do que você quis passar, com a sua compreensão, com o seu entendimento. Então, por isso, nós temos que tomar muito cuidado com a escolha das palavras, ok? Bom, então, aqui ele fala para nós o seguinte, que nós temos aqui dois exemplos. Vamos lá. Preservar o nosso patrimônio histórico é uma atitude boa. A mesma frase, preservar o nosso patrimônio histórico é uma atitude magnífica. Veja, apesar das duas frases serem muito semelhantes, né, praticamente o mesmo sentido aí, a última palavra é diferente de um caso para o outro. E essas duas palavras têm um sentido muito próximos, mas há uma diferença entre elas. Qual o significado de boa? Ideal, apropriada e magnífica. Quer dizer o quê? Extremamente boa, formidável, maravilhosa. Então, assim, você está enaltecendo, né? A primeira você fala boa, você acha que é bom, concorda, é apropriada para a situação, mas logo a segunda você já acha que é, assim, extremamente boa, né? Acolhe aí o sentido da frase. Então, sabendo dessa diferença de significado das duas palavras, a frase deveria ser usada para convencer uma pessoa da importância de preservar o patrimônio histórico. Será que é isso? E deveria ser a segunda frase, pois a palavra magnífica destaca mais o valor da atitude. Você concorda com isso? Assim, a escolha das palavras pode influenciar até mesmo a opinião de uma pessoa. Portanto, para que nós aí possamos escrever uma redação, um texto que seja compreendido pelo seu leitor, é muito importante, é essencial que você tenha o uso do dicionário. E assim você sabe o significado da palavra, mesmo que para você, vamos supor, boa e perfeito, significam a mesma coisa.
mas é bom dar uma olhadinha. Vai lá, o que significa boa? Ah, boa é o ideal, é o apropriado. E perfeito? O que significa perfeito? Perfeito é algo em excelência, é algo que está totalmente certo, correto, não tem erro nenhum. Então, há uma diferença de perfeito para apropriada. Ok, meus lindos? Então, essa é a aula de seleção lexical, sentido das palavras, tá bom? E aí eu coloco no dia a lição do Vindimo referente a essa lição. Beijinho, pessoal. Tchau.